Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula eu vou mostrar como é que se utiliza a base de tempo do osciloscópio para calcular a defasagem entre dois sinais. Eu vou propor um circuito, vou fazer os cálculos e depois vamos fazer uma simulação no multisim. Aqui está o circuito proposto, um sinal aplicado na entrada. O circuito ele converte esses dois sinais em saídas A e B defasados entre si. Não tenho informação sobre a fonte de entrada. A única informação que eu tenho são as formas de ondas que eu obtenho na tela do osciloscópio. Então veja bem, eu tenho duas senoides aqui, traçado azul e traçado vermelho, que representam canal A e canal B, e os tempos T1 e T2. Então, a diferença entre esses tempos aqui, eu vou fazer então a conversão para graus, ou também posso fazer a conversão para radianos. Vamos fazer os dois cálculos. Então, vamos lá. Supondo que T1 seja 22,55 e T2 21,3, a diferença entre esses tempos é de 1,25 milissegundos. Acontece o seguinte, eu não tenho a frequência da tensão aplicada na entrada. Fica complicado, então, para eu fazer o cálculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma forma de onda mostrada na tela do osciloscópio e vou calcular essa frequência. Então, veja bem, como é que eu calculo essa frequência? Eu posso calcular especificando o tempo entre os dois picos da tensão, ou então aqui a partir do eixo zero. Tanto faz. Esse tempo aqui é o chamado período. E o inverso do período é exatamente a frequência. Então, eu medi 10 milissegundos. A partir daqui, então, o inverso do período, eu tenho a frequência. Muito bem, então fica mais fácil agora de eu fazer o cálculo. Eu vou fazer o cálculo em relação a uma regra de 3 simples que eu estou montando. 10 milissegundos é igual a 360 graus, ou seja, 10 milissegundos é esse período aqui. Ó. E 1,25 milissegundos é igual a x, que é exatamente a diferença entre T1 e T2. E aqui, fazendo as contas, então eu tenho 45 graus. Muito bem, eu posso expressar em radianos? Sem problema nenhum. Então é importante aqui, ó, veja bem, eu marquei π, que é exatamente um semiciclo. Tanto o semiciclo positivo como o semiciclo negativo, ele é separado por π, ou seja, 180 graus. Que é exatamente a linha que divide a circunferência em duas partes iguais. Então, temos aqui 180 igual a π, 45 igual a x. Fazendo aqui as contas, 45π igual a 180x. Logo, eu tenho que x é igual a 0,25π ou 1/4 de π. Aqui, no caso, eu fiz uma racionalização da fração, simplifiquei a fração e eu cheguei a esse resultado, 1/4 de π. Ou então, posso apresentar dessa forma também, 0,25π. Muito bem, então vou propor um circuito, fazendo a simulação no multisim, e vamos agora tentar entender melhor esse tipo de cálculo. Está aqui, ó, o circuito que eu proponho, exatamente aquele exemplo, só que aqui eu tenho saída A, saída B, coloquei duas fontes de sinal, né, alternado para representar saídas A e saída B, defasei uma em relação à outra, não vou mostrar agora, nós vamos fazer o cálculo e depois vamos ver se os cálculos realmente estão corretos. Vamos então ligar o simulador.
Muito bem, ó. Veja aqui, eu tenho esses dois picos de tensão representam o intervalo de tempo entre os dois sinais. Daqui até aqui, ou daqui até aqui, eu tenho exatamente o período. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o período, né? Vamos lá. Eu posso calcular nos dois picos da tensão. Ou posso calcular a partir também do eixo zero. Tanto faz. Então, veja bem, daqui até aqui eu tenho um ciclo completo. Então, esse período aqui, ó, está marcado aqui, que é a diferença entre T1 e T2, 500,695 microsegundos. Então, eu já tenho aqui T. Vamos então ver aqui, 500,695 microsegundos. 500 microsegundos. Muito bem, qual é a diferença entre T1 e T2? Então, eu tenho aqui 80,668. Vamos ajustar direitinho. Aqui tem que ter um pouquinho de paciência, né? Tem outro jeito. E, evidentemente, né, firmeza na mão, né? E um bom mouse também, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, então, 80,668 microsegundos. Muito bem, então eu posso calcular aqui a minha frequência. É 1 sobre 500,695 microsegundos. É só chamar, então, a calculadora. Então, eu tenho aqui, ó, 500,695, lembrando aqui que é microsegundos, então é 1 sobre t, então 1 sobre x. Veja bem, como é microsegundos, eu vou multiplicar isso aqui por 1 milhão. Então, a frequência é 1,997 Hz, ou 1,997 kHz. Agora eu vou montar a regra de T simples. Aqui está a regra de 3 montada. 500,695 microsegundos representa 360 graus, que na realidade equivale a 2π, e 80,668 microsegundos é igual a x. Multiplicando isso aqui em cruz, então eu tenho o valor do ângulo de defasagem. Então vamos chamar a calculadora. Então vamos multiplicar 360 vezes 80,668 e vamos dividir por 500,695. O ângulo 58 graus. Então vamos colocar aqui 58 graus. Muito bem, calculado. Vamos fazer o cálculo agora em radianos. Temos aqui, então, 180 graus é igual a π, 58 graus é igual a x, que é exatamente o ângulo que nós calculamos, né, por medição. Então, é só fazer isso aqui agora, multiplicar em cruz. E teremos o resultado em π. Vamos chamar, então, a calculadora. Então, aqui eu tenho 58π. E vou dividir isso aqui por 180. Vamos lá, então, conferindo. 58π é igual a 180x. Então, x é igual a 58π sobre 180. Então,
58, vamos dividir por 180. Que tem exatamente o resultado aqui, 0,322 π. Temos aqui, então, a solução do problema. Muito bem. Vamos verificar agora, eu vou, então, tirar a tela do osciloscópio do meu circuito e vamos ver se essa defasagem é realmente 58 graus. Vamos chamar aqui o meu circuito. Vamos ver. Defasagem de 60 graus. Frequência que eu calculei. 1997 Hz, aqui 2000 Hz. Perfeito. Então, é dessa forma que se procede o cálculo. Obrigado por ter assistido esta videoaula, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!